Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone para contato é o 0800 97 95011. Entrem lá no site da Rádio Boa Nova, conheçam a grade de programação. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a programação, conhecer também todo o trabalho que é feito no Clube Amigos da Boa Nova. Cooperem com o clube. E nós queremos até deixar um recado aqui. A dona Mara, lá de Alto Alegre, ela que é uma das frequentadoras do Centro Espírita Discípulos de Jesus, ela é sócia do Clube Amigos da Boa Nova. E é uma divulgadora, assim, espetacular do clube. Ela está sempre procurando adeptos para o clube e amigos aí de Alto Alegre. Vamos colaborar, vamos fazer esse mesmo trabalho que a dona Mara e o senhor Antônio fazem, de captar recursos para o Clube Amigos da Boa Nova. Vale a pena. Vocês estarão fazendo um trabalho magnífico em benefício de muitos. Alto Alegre é aonde, Sônia? É São Paulo, Jair. Ah, São Paulo. São Paulo. Ah, interessante. É isso aí. Mas então, o que ela faz? Ela capta... Ela sai divulgando o Clube Sei. Amigos da Boa Nova, ela chega lá para os frequentadores da casa, ela chega para os amigos, vamos ficar sócio lá do clube, gente, vamos colaborar. E esse... Quando tem algum impresso que a gente passa para as pessoas, Sônia? Olha, Jari, não, aí tem que entrar lá mesmo no site Tem que entrar no site, né? E, e Entendi. fazer. O bom é se... Fica aí até essa sugestão, né, Sônia? O bom é se a gente pudesse fazer se a gente tivesse um impresso, né? Uhum. E desse às pessoas e pegasse a assinatura das pessoas, né? Isso Os mesmo. dados e a assinatura. Aí a gente remeteria lá para Boa Nova, né? Isso. E aí o que acontece? Eu acho que assim fica mais fácil, porque a gente fala com as pessoas assim, entra no site da Boa Nova. E aí a pessoa entra no site da Boa Nova. Mas tem tanta coisa no site da Boa Nova, né? Que as pessoas acabam se distraindo. Né? Que é muita coisa boa. É muita coisa boa, né? Além do mais, uma coisa é quando você impacta a pessoa para participar do Clube Amigos da Boa Nova. Outra coisa é quando você aborda a pessoa e naquele momento da abordagem você já faz a ficha da pessoa. Isso mesmo, né? é isso mesmo. Aí eu acho que é uma coisa bem melhor. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Mas eu acredito que deve ter sim, Jário. Vamos procurar saber isso, né, isso Sônia? aí. E se souber, vamos trazer para nós alguns impressos, né? Isso Porque mesmo. muita gente nos pergunta sobre o Clube Amigos da Boa Nova. É isso aí. Não é? E aproveitando, Jário, vou deixar aqui o telefone lá do clube. O telefone para vocês entrarem em contato com o Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Participem, meus amigos. Colaborem com o Clube Amigos da Boa Nova. Já hoje nós vamos começar o capítulo 6 do livro O Residente. Né? O título é Delcídio Cruz. E é bom a gente comentar aqui, né? Que quem ainda não adquiriu o livro O Residente está realmente perdendo tempo, né, Sônia? Tá. Porque é uma obra de muita consistência, né? É uma obra de muita consistência e que o nosso ouvinte, tenho certeza, ganha muito em conhecimento, né? Isso mesmo. Ganha muito em conhecimento, além de poder nos acompanhar aqui, né? Isso mesmo. E é tão fácil adquirir o livro, né, Sônia? É muito fácil. É simples. Simples, né? Todas as livrarias espíritas, distribuidores espíritas, têm o livro. Todos. Tem, todas né? as livrarias, né? Você vai encontrar o livro. Além do mais, tem o site da Boa Nova, tem o site da Itapuã, né? Isso mesmo. Então, em todos esses lugares, as pessoas podem
encontrar o livro. É. E quando nós falamos o livro, nós falamos outros livros também que são de valor, né? Isso. Nós temos aí, que você citou aí, o Reencarnação Divina Bênção, o Digna Estrela, né? Nós temos o Em Família, que também ficou um trabalho muito reflexivo, né? O Por Entre as Sombras. Por Entre as Sombras, que a gente não pode esquecer, né? E temos principalmente o A Noivo, o Babile, que são livros assim indispensáveis para a nossa reflexão, né? Jair, e também a editora Itapuã está com promoção com os livros. Ué, não fala isso, Não baixou muito o preço dos Ora, livros. São então... 3. Porque essa promoção é até agosto. É o livro Perseverar Sempre. O Perseverar Sempre. Né, que é um livro de crônicas do Marcelo Rios. O Superando Desafios. Superando Desafios, justamente. E o Digna Estrela. Bom demais, né? Foi até bom você me falar isso, porque casa de ferreiro e espeto de pau, né, Sônia? Então, às vezes, a gente tem que presentear um livro a alguém, né? Isso. E, às vezes, dá um livro aqui, dá um livro ali. E foi bom você me falar que a Itapuã está com uma promoção, né? Isso mesmo. Aliás, a Itapuã sempre anda em promoção, né, Sônia? Outra coisa, tem outra coisa. Os livros da Itapuã, as pessoas de outros estados que desejam adquirir, não paga frete, não. Não paga frete. Nós temos que salientar o seguinte, que o trabalho da Itapuã, ele tem algumas vertentes que são interessantes, né? Primeiro, a divulgação doutrinária, não é? Segundo, através desse trabalho da Itapuã, várias famílias também são beneficiadas, né? Sim. E além disso, não é? Quantas pessoas também ganham a vida trabalhando, né, ali na Itapuã, né? Isso mesmo. Então é um trabalho muito meritório. E a Itapuã é uma editora onde os objetivos doutrinários, né, eles são sempre colocados em primeiro lugar. É isso, né? mesmo. Nós não temos ali aquela avareza, né, financeira, né, Sônia? Quando eu abordo os nossos clientes, eu falo sempre isso, que a editora tem uma grande preocupação com as questões doutrinárias das obras, justo. né? Isso é uma coisa que eu acompanho assim, muito de perto, e a gente observa que a Itapuã tem um cuidado muito grande, né? Esse mesmo cuidado é o que sustenta a parceria Itapuã Boa Nova, né? Isso mesmo. Porque são duas instituições que o objetivo delas, né, é realmente trabalhar pelo próximo e trabalhar pela doutrina espírita. É isso mesmo. Né? Isso nos deixa muito felizes, inclusive. É isso né? É isso mesmo. É a preocupação do ser, né? A preocupação do ser. O lema da né? editora é esse. Preocupação com o ser. Preocupação com o ser. Então, isso é um diferencial, né, Sônia? Isso mesmo. Isso é um diferencial. Jaro, voltando aqui ao Decídio Cruz. Delcídio Cruz. Você já lembrou quem é, já? O Delcídio Cruz, né? Foi Delcídio Cruz, né, Sônia? Né? É o grande Decídio. É o grande Delcídio Cruz. Então vamos descobrir um aqui, homem inesquecível, né? Que inclusive hoje figura nas páginas do livro, né, Sônia? É isso aí, já. Vamos ler, né? Vamos ler, né? Agora, tem uma parte aqui nesse livro que eu já dei uma passada de olhos aqui que vou te contar, viu? Nossa, esse nosso Marcelo tá cada dia melhor. O bom do programa ao vivo, né, Sônia? O bom desses programas assim é que você não tem que treinar, né? Isso. Ele sai dentro daquilo que a espiritualidade prevê, né? Esse palminha não ajuda. E nem... Não é? Então ele sai como a espiritualidade prevê, não como a gente quer, né? É isso mesmo. E não tem aquele negócio assim, não, vou te perguntar isso e você responde aquilo. Ô, Jário, tem dia que eu chego aqui e falo assim, nossa, hoje o programa vai ser tá difícil. Hoje o assunto aqui tá brabo. Aliás, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Jair, né? Também lá de São Paulo, que me mandou um e-mail muito carinhoso e ele estava falando o seguinte, que outro dia eu expliquei uma coisa aqui e você falou que não tinha entendido. E ele falou, você acredita que eu também não tinha entendido nada? Eu falei, nossa senhora. Mas foi bom porque quando Sônia falou com você,
acabou que aí sim é que eu entendi, né? Então isso também é a sintonia, né? A sintonia entre os nossos ouvintes e a nossa atividade aqui, né? É isso mesmo. Outro dia uma ouvinte me falou assim, Sônia, você é minha porta-voz. Quando eu não estou entendendo nada, quando você quer falar alguma coisa, eu não preciso nem de eu pensar. Na mesma hora você fala. E eu estava explicando a esse nosso amigo, Jair, o seguinte, que às vezes a gente aprofunda mais em determinadas questões. Não é? Isso mesmo. Porque para ficar aqui no feijão com arroz, a gente vai ocupar o tempo precioso da Boa Nova. Não é? Isso aí. Então, nós procuramos utilizar esse tempo dando a ele a mesma grandeza que tem a Rádio Boa Nova. Não é? Isso aí. Ou seja, com momentos, com reflexões mais aprofundadas e levando os nossos ouvintes a um amplo questionamento, né? Esse é o objetivo. É isso mesmo. Né? Aqui nós não temos essa obrigação muito assim do feijão com arroz, não. Nós gostamos de colocar um salmãozinho. Isso mesmo. Nós colocamos um salmãozinho, às vezes um caviar, e aí a coisa fica mais gostosa, não é? É isso aí. Já, aqui o Marcelo está sempre tendo problema com os espíritos, você já reparou? Falta de evolução, né, senhora? Vamos ver aqui, já. Quando nós desencarnar, não vamos ter esse problema, né? Claro que não. Claro que não. E sobre isso nós vamos falar hoje. Já. Uai. Nem bem me despedi do Andradinha e ele já havia desaparecido bem ali na minha frente. Esse irmão Andradinha é terrível. O Andradinha ele não é fácil, não. Danado do sonho. Ele é da escola do Palmeiras. Ele é terrível, viu? Mas é um espírito muito bacana. É isso sim. Na vida, a gente vai pouco a pouco se acostumando com tudo. Até mesmo com os fantasmas. Mas isso ainda me passa uma sensação muito estranha. Eu não posso negar. Confesso que ainda não me acostumei inteiramente. Hoje, sinceramente, já formei uma opinião pessoal. Acho que morrer não é o mais difícil. Nem tampouco mais doloroso, pois o desafiante mesmo é acostumar com as alterações vividas após o túmulo. Verdade. Ô, Jair, esse aqui me chamou a atenção da seguinte forma. Acho que o primeiro estágio é a surpresa. Isso. Né? O primeiro estágio, vamos dizer assim, é o desencarne em si, né? Isso. É você desencarnar. Morrer é fácil, né? Morrer é como diz o Geraldinho, né? Você aperta o nariz, vai perdendo o fôlego, perdendo o fôlego, perdendo o fôlego, perdendo o fôlego e morre, não é, Sônia? Esse Geraldinho é um sábio. Fala assim, é só você apertar o nariz e perder o fôlego. Mas isso é morrer. Agora, desencarnar é um outro processo, né? Ô, Jara, você me fez lembrar de uma comunicação que nós recebemos na nossa casa espírita, que uma jovem, que ela desencarna, né? E que ela, lá no plano espiritual, depois de ter passado as dificuldades que ela passou e tudo, que ela nunca tinha, assim, encarnada, ela nunca tinha dado ouvido às questões espíritas. Aí que chega no plano espiritual, que todo mundo fala assim, está desencarnada, que ela pensava assim, que ela estava com a cor meio amarelada. Nossa Senhora. Mas, gente, por que o povo fala tão desencarnada? Será que eu estou com a pele mais amarelada? Que diabo é isso? O que é isto? Porque ela achava que as pessoas falavam em desencarnada, que estava falando da cor da pele dela. Verdade. Né? Porque aqui em Minas, já, não sei se você já reparou, a gente fala assim, uma pessoa está com a cor desencarnada. Está com verde amarelado, né, Sônia? Essa pessoa que você cita aí, essa individualidade, ela só morreu, né? Ela só morreu. Porque ela... passou pelo processo de cessação da vida física. Né? Mas ela ainda não fez a desvinculação psíquica. Né? Isso mesmo. Então, apesar de estar sem o corpo físico, mas ela estava ainda com todas as impressões desse corpo. Né? Todas as impressões. Ô, Jair, talvez não, eu acredito que por isto ela se manifestar numa reunião mediúnica, né?
Ah, justamente. Uma das questões mais importantes das reuniões mediúnicas, essas reuniões de socorro, né, espiritual, é justamente isso. É facultar a essas individualidades, né, um momento, ainda que muito rápido, mas que leve eles a uma primeira conscientização. Né? Sim. Porque ninguém vai sair da reunião mediúnica já plenamente doutrinado. Não. Né? Essas reuniões, aliás, falando em reunião mediúnica, né, Sônia? Vamos lá. Essas reuniões mediúnicas que a gente vai e que o espírito, ele às vezes se manifesta numa situação crítica, não é? Isso. Você tem até dói aquele negócio todo. 5 minutos depois, ele fala assim, estou vendo a luz. Ai, meu Deus. 2 minutos depois, ele fala assim, Jesus está do meu lado. Mamãe veio me buscar. Mamãe está aqui. Ora, você já pode ligar o sinal de alerta, viu, Sônia? Ué. Por quê? Porque não existe essa transposição, vamos dizer assim, milagrosa. Não é? Ora, se fosse assim, estava muito fácil, não é? Por quê? Inicia-se o processo de esclarecimento, né? A entidade, e aliás, nesse primeiro momento, é o momento em que você ouve muito mais do que fala, ou não é? Porque a entidade, ela se assemelha muito àquela pessoa que vai a um consultório terapêutico, né? Psicológico, a primeira vez, e ela leva consigo aquela pressão de fala, necessitando colocar-se, né? Então o doutrinador ouve mais do que fala, não é? Às vezes, essa doutrinação, ela pode se arrastar por 3, 4 reuniões. Não é? 3, 4 reuniões. Mas aconteceu um fato interessante também. Houve um caso em que o espírito, eu entendi dessa forma. Tá bom. É a minha visão. Claro. Que o espírito fala assim, eu vi que o espírito já estava assim, saturado de tanto ouvir a dirigente falar. Ué, claro. Aí o espírito fala, não, concordo com o senhor. Concordo, né? Vou me modificar e tudo e tal, tal. No mínimo a pessoa, se essa dona deve estar ficando doida. Aí já, passou uns 15 dias, o mesmo espírito retorna lá na reunião. Na reunião. Só que ele, na primeira vez, ele falou que já estava indo para a luz, como diz você. Tá entendendo? E ele volta, assim, meio ressabiado, então como quem não viu a luz. Não achou a luz. Cadê essa tal de luz? Não é? Porque no milagre não existe. Não é? E assim, e ele volta, ele não se identifica, né? Mas o médico... Você observa, Isto. Né? Era só um pouquinho do... Que negócio, né? A gente não pode cobrar dos dirigentes também, não. Mas seria só um pouquinho de perspicácia para ver que era justamente o próximo, o que tinha vindo. Tá entendendo, já? A questão, Sônia, nessa situação aí, aproveitando o gancho que você traz, a questão é a ansiedade que os esclarecedores, né, eles levam para a mesa mediúnica, não é? Como se tivesse uma obrigação de transformar aquela entidade de um momento para outro. Entendo. Ora, se a vida não produz transformações abruptas, por que a mesa mediúnica iria promover transformações abruptas? Você entendeu? Eu entendo, já, mas eu vejo assim. Me perdoe, tá? Eu acredito que os dirigentes devem falar assim, eu faço esse meu trabalho aqui, agora o plano espiritual que se vire com ele. Pois eu acho que é assim, já. Não, eu não duvido disso, não. Mas aí você há de convir comigo que não há uma interatividade. Não. Não há, vamos dizer assim, uma sequência ordenada, né, tranquila da atividade. Isso mesmo, mas você disse muito bem, a pressa. A ansiedade. Não é? Às vezes, né, os ouvintes, né, isso fica para reflexão de cada um, às vezes até uma disputa interna na reunião, de quem doutrina mais. Sim. Né, de quem é mais,
vamos dizer assim, de quem produz mais, como se fosse a coisa por produção. Não, né? e eu acho que é interessante, né? E quem é mais eloquente? Olha, eu estava uma vez, Jairinho, não é? Jairinho, Avelarzinho, eu estava uma vez numa reunião mediúnica. E lá, como um grande observador que sou, não é? Olha os mínimos detalhes, sabe? Eu fico observando. Aí, Jair, desculpa, mas tem outro nome. É chato. Então sou um chato mesmo. Mas aí, uma médium, ela trouxe a comunicação de uma entidade, certo? Aí, a entidade, que não sei o quê, lelele. Aí foi uma pessoa trabalhar no esclarecimento, Sim. sabe? Eu ainda lembro perfeitamente o nome dessa pessoa, chamava-se Oswaldo. Uhum. Né? Aí, esse Oswaldo, ele começou a falar, a médium saiu não sei se ela saiu do transe, ou se foi a individualidade que estava se manifestando, alguém virou e disse assim, não quero que o Oswaldo me doutrina, não. Quase que eu caí duro lá na assistência. Eu falei, que é isso, gente? Eu pensei, que é isso? Aí o dirigente falou assim, Oswaldo, então aguarda uma próxima, Dona Fulana. Aí Dona Fulana foi lá. Aí, 2 minutos depois, o espírito já estava vendo a luz, já estava quase entrando no reino dos céus. Né? Ora só. Espírito puro. O espírito puro já estava quase santificado, estava lá do lado de Dr. Bezerra de Menezes. Não é? Ora, pelo amor de Deus, né? Falta bom senso. Já vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos lembrar aos ouvintes o site da Rádio Itapuã. Desculpe, o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Lá no nosso site, pessoal, vocês terão acesso a todas as obras editadas pela editora. E também vocês verão lá que o frete é grátis para o pessoal, pessoa física que entrar em contato. Conheçam nossas obras, vejam lá a nossa promoção do livro Perseverar Sempre, Superando Desafios, e o Digna Estrela. Adquiram o livro, aproveitem essa promoção. Ô Jairo, você estava contando a história da médium que não queria o doutrinador. Repete aí para nós. Não, mas ela então, né, né, vamos dizer assim, a entidade, a individualidade se manifestou. Sim. Né, e o coitado do Oswaldo, o dirigente falou, Oswaldo, né, pá. Aí ele vai e a médium, né, quer dizer, foi a médium mesmo, né? Uhum. Ela disse, não, eu não quero ser doutrinada pelo Oswaldo, não. Eu falei, que diabo é esse? E o espírito que está comunicando como é que funciona isso? Ora, essas coisas têm que ser muito bem olhadas dentro, né, nas nossas casas espíritas, né? Mediunidade é uma coisa muito séria, né, Sônia? Mediunidade é uma coisa muito séria. Mediunidade, ela é extremamente técnica e ela tem que ser vista, ser trabalhada, não é, com uma locução científica muito grande. Não pode ser essa coisa de achismo, né? Essas coisas que são levadas a efeito aí, igual a gente está cansado de ver, né? Isso. E mediunidade é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada para que os objetivos, né, sejam aqueles objetivos que o mundo espiritual espera. Isso, né? Isso mesmo. E a bem da verdade, né, os cursos, né, as áreas dos estudos da mediunidade, né, tem que ser áreas que muito próximas, não só da teoria, mas tem que aproximar muito da prática, né, para que os médiuns possam ter a experiência, né? Porque uma coisa é você teorizar um grupo, né? O grupo, ele é PhD em mediunidade, não é? Isso a gente vê várias pessoas, né, que são PhD, doutorada, pós-doutorada, mestrado em espíritos umbralinos, outros têm mestrados em espíritos superiores, né? Aí é muito. Agora,
falta a essas pessoas a prática. É. Né? Falta a eles a prática e o bom senso, principalmente. Ô, Jair, mas os grupos medíocres são tão fechados, Jair. São tão fechados. Eu acho isso assim, bem complicado. Eu acho que uma das grandes dificuldades primeiro, a falta de avaliação nos grupos. Né? Dificilmente você vai achar um grupo mediúnico que se submete à avaliação. E dificilmente você vai achar um grupo mediúnico que ele trabalhe uma avaliação isenta. Sim. Né? Uma avaliação isenta. Há uns tempos atrás, nós lidamos com uma atividade mediúnica aonde se manifestou, né, através de um médium, se manifestou o espírito que muitos devem conhecer aí, chamado Zé Grosso. Sim. Né? E o Zé Grosso, desde 1940, ele manifesta nas casas, né, sempre com aquela voz grossa e sempre xingando, não é? Ele nunca mudou, não é? Nunca mudou. Tem 60 anos que ele é o mesmo. Eu não tenho 60 anos e já mudei muito, não é? Mas o espírito, ele continua o mesmo. E aí, por que isso acontece? Isso acontece porque o médium, ele assiste o outro médium da comunicação do Zé Grosso, que também assistiu um outro médium da comunicação do Zé Grosso, e que também assistiu um outro médium da comunicação do Zé Grosso. Então, o animismo, o personismo, ele é tão grande que, na realidade, muitos repetem comunicações. Pois é, mas temos um outro lado também, já. A gente tem que fazer uma outra avaliação. Zé Grosso, tudo bem, o espírito não tem o direito de evoluir, né? Mas se o espírito, e olha que eu já vi isto, eu já tive notícia disso em vários estados. O espírito fulano de tal não chegou aqui batendo palma, então não é ele, tá entendendo? Aí todo mundo acha que o médium é o obsidiado. Tá me entendendo, Jário? Porque ninguém, não é o médium, é quem tá ali assistindo, quem tá ali ouvindo, que está crucificando o médium. Palminha, ele tem que ser o mesmo espírito de 80 anos atrás. Não é? Ele não pode, vamos dizer, se o espírito Palminha manifestar numa reunião mediúnica, não bater palma e não contar piada e aquele negócio todo, não é Palminha. É isso que eu quero falar com você. É o mesmo espírito de 80 anos atrás. É isso tudo mesmo. Muda, tudo avança, tudo progride. Menos o coitado do Palminha pode avançar e progredir. Mas você me entendeu, Jário? Entendi. O médico que captar corretamente a personalidade daquele espírito e mostrar esse espírito do jeito que realmente ele é hoje, o médium é taxado de obsidiado. É a mesma coisa de... Né, nós estamos citando isso aqui, é a mesma coisa de Sheila, por exemplo. Né? Eu canso de assistir manifestações de Sheila, né, com aquele sotaque alemão. Sim. Não é possível que ela não aprendeu a falar português até hoje. Entendeu? Ô, Jário, e o mais interessante é que não precisa de falar o alemão. Ora, a Sheila tá lá, não é? Um espírito que já teve passagens pelo Brasil, não é? Já viveu aqui, já deu recados maravilhosos. Não é? Sheila que conviveu direto com Chico Xavier, naqueles momentos luminosos de Pedro Leopoldo, não é? Um espírito ímpar. Não é possível que esse espírito até hoje tenha que chegar nas reuniões e, meus irmãos, me poupe de uma coisa dessa, não é? Ora, a mediunidade, ela tem que evoluir. A mediunidade, ela tem que evoluir. Então, voltando um pouco atrás, quando nós falávamos de um médium, né, e esse médium, ele estava lá na reunião. E aí, através dele, aspas, manifestou o Zé Grosso. Sim. Né? E aí, manifestou o Zé Grosso, e o Zé Grosso falou,
com aquele sotaque dele, né? Oh, porque vivi muitos anos com Lampião, lá no sertão e não sei o quê. Como se ninguém soubesse da história, não é? Como se fosse uma grande novidade. Uma grande novidade. E aí, ele comentando, tenho muitas saudades daquelas árvores frondosas, daqueles rios maravilhosos, tenho muitas saudades daqueles campos e não sei o quê. Um amigo nosso, mais atento, né? Ele, imediatamente, ele disse assim, ô irmão Zé Grosso, me permite uma pergunta. Aí ele falou assim, perfeitamente, meu irmão Carlos, né? O que você está querendo saber? Aí o nosso irmão falou com ele assim, meu irmão, no Agreste, aonde o senhor viveu, aonde o senhor achou essas pradarias tão bonitas, essas árvores tão frondosas e essa quantidade tão grande de rio? Ah, minha filha, pairou um silêncio na reunião. Sabe assim, até meu coração disparou, entendeu? E aí, na mesma hora, o irmão Zé Grosso falou assim, por acaso você está desconfiando que eu não sou eu, né? E o irmão falou assim, não, eu não estou desconfiando, eu tenho certeza. Bom, mas isso, quando foi para a reunião de avaliação, quem foi crucificado foi quem? Foi quem? O Carlos. Foi dar pitaco lá na reunião? Foi dar pitaco na reunião, não é? E pergunta se a médium voltou mais. Voltou. Não voltou. E quem ficou culpado pelo sumiço da médium? O Carlos. Ana, e quase que eles obrigam ele a trazer o Zé Grosso de volta. Gente, isso a gente traz nas nossas atividades porque nós sabemos, né, vamos dizer assim, do volume de companheiros que as ondas amigas da Boa Nova atingem. E nós não queremos que isso seja a verdade, mas nós queremos que isso seja uma reflexão. Nós queremos que isso seja uma reflexão. Não é, Rosário, porque espírito nenhum sério, ele vai ficar melindrado de ser questionado. De ser questionado? Não é? Não. E além do mais, me desculpe, mas aonde que existe tanta pradaria no Agreste? Não é? O nosso irmão tinha razão, não é? O nosso irmão tinha razão. Agora, tanto é que não era a entidade que a médium se ofendeu. Não é? Tanto é que não era a entidade que a médium se ofendeu. Agora, eu não quero dizer que essas comunicações, aonde Sheila começa, meus irmãos, né? Ora, não quero dizer que não seja Sheila, mas eu quero dizer que o médium precisa melhorar a sua interpretação do canal que comunica. Isso mesmo. Não é? O médium, ele tem que melhorar a sua interpretação ao canal que se comunica. Então, né, porque ela falou em português claro, em português tranquilo, não quer dizer que esse não é aquele espírito. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Ora, as coisas têm que ser melhor tratadas e tem que ser, né, os espíritos evoluem também. E outra coisa, me permita avançar nessa reflexão, né? Nós estamos muito parados em determinados espíritos, não é? Você vai para reunião, você vai para as reuniões mediúnicas, comunicam, sempre comunica em qualquer lugar. Bezerra de Menezes, né? Comunica em qualquer lugar Sheila, comunica em qualquer lugar Palminha, Zé Grosso, esses espíritos corriqueiros aí. Corriqueiros, corriqueiros. Esses espíritos corriqueiros. Agora, nós falamos aqui na nossa lição do Andradinha, que a gente vê que é uma entidade muito tranquila, uma entidade maravilhosa. Você já viu o Andradinha no seu centro? Não. Não. Pois é. E ele vai lá. É. Né? Você pode ter certeza que ele vai lá.
Agora, nós estamos tão bitolados em determinadas entidades que as outras entidades, né, prontas para o trabalho, para trabalhar, elas não se comunicam. Ô, Jair, você me fez lembrar de uma médium que trabalha com um espírito de grande sabedoria. Aham. O espírito assina Dona Neném. Dona Neném. A médium não gosta. Por quê? Dona Neném não dá ibope. Ela não é. Dona Neném não dá ibope. Quem é Dona Neném? E assim, Ela não é. e são mensagens maravilhosas. Não é? É um espírito, né, muito provavelmente bem preparado, né, tranquilo, e que graças a Deus, né, graças a Deus, a nossa irmã está veiculando, né, É isso. a nossa companheira Neném, É. né? E eu acho isso importantíssimo, não é? Eu tenho a oportunidade, às vezes, de trabalhar com um espírito que chama José Dias, né? Nem José da Ibope, nem Dias da Ibope. Não é? Mas é um companheiro maravilhoso, um companheiro, assim, né, do mundo espiritual, que a gente fica boquiaberto, muitas vezes, com a sabedoria, com a dedicação dele, né? Nós temos, olha, Sônia, né, vamos dizer assim, resumindo essa nossa conversa até aqui, nós precisamos, vamos dizer, dinamizar o bom senso. Isso. Não é? Isso mesmo. Mas nossa vaidade é muito grande, Jair. Muito grande. Muito grande. Justamente. Muito grande. Eu né, vou te falar uma coisa que, aliás, eu acho que eu já comentei isso com você, né? Nesses anos todos, né, de mediunidade que a gente está aí lutando, aprendendo cada dia mais, né, na mediunidade, e eu comecei essa lida mediúnica aí talvez com 11 anos, com 9 anos eu já tinha as primeiras manifestações, mas de uma forma mais organizada, talvez, com uns 11 anos, né? E, olha, sabe quantas vezes, né, eu recebi uma comunicação de Dr. Bezerra? Quantas? Hã? Quantas? Uma vez. É? Uma vez. E, no dia que eu recebi essa comunicação, que foi uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, me diz o espírito Marcelo Rios que foi um prêmio. Entendeu? Não, já não foi prêmio nenhum, não. Foi um prêmio. Foi de tanto você chamar Bezerra. Não, nossa, é um espírito que eu tenho grande adoração. Eu sei. Que eu acho um espírito maravilhoso. Eu me encanto com as mensagens de Dr. Bezerra de Menezes através do médium Divaldo Pereira Franco, né, Sônia? Sim. Umas mensagens lindas, maravilhosas, não é? Dele através de Divaldo, né? Uma vez eu pude produzir uma psicografia com o Dr. Bezerra, não é? São espíritos ocupadíssimos, né, Sim. Sônia? São espíritos ocupadíssimos. São espíritos hoje que já não tem nem trabalho a nível, vamos dizer assim, desse rincão brasileiro, né? São espíritos que já têm responsabilidades com o mundo, não é? São espíritos universais, extremamente atarefados, não é? Não são espíritos que andam aí, como diz o outro, baixando em qualquer lugar, não. Ô, Jair, vamos voltar aqui no Delcídio Cruz, Jair? Delcídio Cruz. Vamos ao Delcídio Cruz. Muito ponderada essa questão que o Marcelo levantou, né? Que é desafiante mesmo acostumar com as alterações de vida pós-túmulo, principalmente no que tange a alterações de procedimentos, em vez que a nossa dimensão é intensamente transparente. Isso provoca um processo de adaptação pelo qual não temos como não passar. Ô, Jário, isso aqui, para nós que usamos máscaras, hein, é muito complicado, hein? Nossa! É de refletir, assim, com muito carinho, né? Que essas máscaras vão cair. Ah, sim, né? Essas máscaras, né, às quais você se refere, né, elas não vão prevalecer de forma alguma no mundo espiritual, né? Isso mesmo. E vão complicar a nossa vida. Isso mesmo, Jairo. Não é? Aí é que nós vamos nos mostrar quem é quem. Nossa Senhora. É isso aí. Os níveis de dificuldades aumentam principalmente na medida que a passagem recolhe também os nossos despreparos diante das ideias e sobre os fundamentos acerca da imortalidade da alma. E principalmente quando ainda nos encontramos
acreditando num céu de ociosidade e nas tranquilidades beatíficas. Entretanto, nada é mais difícil de superação do que os problemas construídos pelas vaidades, que se derramam no despreparo do ser e do orgulho. Este verme violento e letal para a saúde psíquica e espiritual acabam sempre por se tornar os pontos sustentadores das materialidades e das vulgaridades vividas no exercício sagrado da experiência física. Por aqui, tudo acontece e se passa muito rápido. Tudo se faz dentro de uma dinâmica aceleradíssima e pulsante. Não existe tempo perdido, e muito menos tempo a perder. O agora nunca pode esperar. Todos por aqui têm pressa. Não se brinca com o tempo. Ô Jairo, e como nós brincamos com o tempo, hein, Jairo? E você estava fazendo essas reflexões aí, trazendo essas reflexões, eu estava aqui pensando, né? Se no mundo espiritual, né, a gente vê eles comentarem o tempo dessa forma, nós, né, aqui encarnados, eu pelo menos, eu posso te dizer o seguinte, eu vivo num sem tempo que às vezes eu fico até triste. Sim. Não é? Eu acredito que você seja a mesma coisa. Mesma coisa. Não é? A gente, por exemplo, assim, você chega de uma palestra, tem outra palestra para frente, tem outra palestra por aqui, e tem psicografia, tem reunião, tem atividade social, tem isso, tem aquilo. Né? Você não tem. Ô, Jair, outro dia você tem que andar com a namorada tiracolo, senão... Outro dia eu estava refletindo sobre isso. Antigamente eu lia mais ou menos uns 2 livros por mês. Uhum. Hoje eu consigo ler meio livro. Meio livro, é verdade. Verdade. E não é porque eu não queira ler, Uhum. é porque não sobra tempo. Eu vou te falar a verdade. A coisa que me tranquiliza muito é que a Ana é espírita, né? Uhum. Porque se não fosse, eu estava perdido. Jário, vamos encerrar? Vamos encerrar. Porque senão o Gu vai pular para pro lado de cá. Senão ele tem um filho colorido do outro lado, viu, Sônia? Boa tarde a todos e até a próxima quinta. Boa tarde. Se Deus quiser, boa tarde.